Olá, meu irmão Eduardo, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus, meu irmão, esteja contigo. Estamos aqui em família novamente para a gente estar fazendo o nosso culto. Tá toda a família aqui, né? Toda reunida aqui, minha esposa, para a gente estar fazendo o nosso culto aqui familiar com o propósito, né? Do avanço da obra de Deus, e especialmente aí operar na questão da sua cura, né? Claro, que seja para a honra e para a glória de Deus, que seja feita a vontade do Criador. A gente vai começar aqui, Eduardo, com oração. Vamos orar, né, meus irmãos? Aqueles que puderem se ajoelhar, se ajoelhem. Vou fazer uma oração inicial e alguém finaliza com a oração final. Quem vai fazer uma oração final? Eu. Luísa? Então vamos orar. Fechar os olhos. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, Deus de infinita bondade e de misericórdia, estamos aqui, meu Deus, diante da Tua presença, com os joelhos, meu Pai, prostrados, Senhor, no pó da terra, reconhecendo o Teu poder, reconhecendo a Tua majestade, a Tua glória, Senhor, porque o Senhor é o Deus que domina sobre cada um de nós. E aqui estamos reconhecendo, Senhor, que sem Ti nada nós podemos fazer, meu Deus. Estamos aqui agora nesta madrugada, meu Pai, para Te oferecer um culto de adoração, Senhor, com o propósito, Senhor, de que o Senhor, meu Pai, que a vontade do Senhor possa prevalecer em nossas vidas. Que seja feita a Tua vontade, Senhor, que a Tua vontade venha a prevalecer e que a nossa vontade, Senhor, não venha a prevalecer diante de um Deus tão poderoso quanto o Senhor. Que o Senhor possa ser aquele que possa regir as nossas vidas, tomando sempre, Senhor, primeiro e último lugar. Neste momento, meu Pai, te apresento agora a minha família, Senhor, apresento a família do irmão Eduardo, que o Senhor venha ser com cada um de nós, Senhor. Abençoa os hinos que serão aqui entoados, que estes hinos possam ser para a Tua honra e para a Tua glória. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, prepara os nossos corações para a Tua palavra que será aberta. Assim te oramos, Senhor. Já também te suplicamos em nome e por amor de Jesus. Amém, meu Pai. Vamos começar com o hino de número 1. Ó Deus de amor. Ó Deus de amor, vimos nós adorar. Aos nações render louvor. És o Senhor, o poderoso vencedor. És Criador e Rei sem par. Por Teu poder nos criaste, Senhor. Deste-nos vida e perfeição. E aldecia-nos de Teu plano de amor. Veio em Jesus a salvação. Teu é o poder e o louvor, nosso Deus. E nosso amor fervor também. Qual rocha e a verdade ficará. Deus eterno, Senhor, amém. Elaine escolheu o número 62, né?
Então vamos lá. Monte do Calvário. Lá no monte alegre, de cruz, onde alguém está em aflição. É o meu Senhor que do céu desceu para conseguir me salvação. Monte do Calvário, onde meu Jesus morreu por mim. Triste, Eu assim ferido, só em agonia perecer. puro, Carregou meu fardo para libertar-me do pecado. Este foi o dia mais feliz, pois morreu pra me salvar. lá no monte alegre, a multidão a Escarnecer do Salvador. mas não foi em vão Que Jesus desceu para resgatar o pecador. Monte do Calvário, onde meu Jesus morreu por mim. Triste, ele assim ferido, só em agonia perecer. Puro, Carregou meu fardo para libertar-me do pecado. Este foi o dia mais feliz, pois morreu pra me salvar. Amém. Vamos agora louvar o hino 63. de alguém que se achando disposto a morrer por um vil pecador que sou eu. No caminho da cruz suportou o sofrer, meus pecados e esqueceu. Lá estão sobre a cruz, lá estão sobre a cruz, meus pecados na cruz já estão.
Com que angústia Jesus caminhou para a cruz, santo amor que me deu salvação. Comigo paciente e leal, pelo seu grande amor salvo sou. Liberdade me deu, gozo e paz perenal, minhas faltas na cruz já pregou. Lá estão sobre a cruz, lá estão sobre a cruz, meus pecados na cruz já estão. Com que angústia Jesus caminhou para a cruz, santo amor, santo amor que me deu salvação. Cristo sou, Jesus, Ele deu-me o perdão, e com Ele feliz sempre sou. Eu serei esta linda canção, meus pecados Jesus perdoou. Lá estão sobre a cruz, lá estão sobre a cruz, teus pecados na cruz já estão. Com que angústia Jesus caminhou para a cruz, santo amor que me deu salvação. Amém. Vamos agora para o momento da palavra, né? Deixa eu ver, ó. Deixa eu ver aqui. A palavra se encontra em Isaías. Isaías capítulo 49, verso 14 e 15. O tema da mensagem de hoje é: a igreja parece prestes a cair. A igreja parece prestes a cair, né, meu irmão Eduardo? Mas a promessa de Deus é que ela não vai cair, porque Deus tem um povo dentro dessa organização que continua guardando os mandamentos de Deus e mantendo o testemunho. Então, quem que vai ler esse texto? Isaías. Vai ler, mãe? Vai ler. Isaías 49, Eu não estou te filmando, viu? Vou deixar só para pegar a tua voz. verso. Isaías 49, verso 14 e 15. Assim que tu encontrar também, lá. 14 e 15, né? Uhum. Pronto, Elaine? Mas Sião diz, já me desamparou o Senhor, e o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquece, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Amém. Então aí diz, né, o texto, né? Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que nessa mãe, viesse a se esquecer dele, eu, o Senhor, né, todavia não me esquecerei de ti. Que palavra poderosa, né, meus irmãos? Ainda que uma mãe viesse a se esquecer de seu filho, o Senhor, ele nunca se esquecerá de nós. O Senhor Eduardo nunca vai esquecer
dos seus filhos. E aqui a serva do Senhor diz assim para a gente: Satanás realizará seus milagres para enganar. O maior objetivo do diabo, meus amigos, nos últimos dias é nos enganar. Por isso, Heloísa, Elaine e Robélia, nós, para não sermos enganados, nós temos que estudar o quê? A palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Aqui diz, estabelecerá seu poder como supremo. A igreja, e quando ela fala que a igreja, ela não está falando de uma instituição, não. Porque essa instituição que já está aí, ela já está caída. Uma instituição que está unida com o papado. Uma nova organização. Quando ela fala que a igreja, talvez parece como prestes a cair, mas não cairá, ela está falando do povo que continua firmado na plataforma da verdade. A igreja de Deus, no Apocalipse, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então ela diz, a igreja talvez parece... O testemunho de Jesus é uma referência aos profetas de Deus. A palavra de Deus e o testemunho representa lei e profetas. É uma referência a toda a Escritura. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece. O povo de Deus permanece guardando seus mandamentos. Ao passo que os pecadores de Sião, quem são os pecadores de Sião? É o joio. São os que estão se unindo hoje aí com o papado, o ecumenismo dentro da organização. E ela diz, ela permanece ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora no joeiramento. Está tendo uma sacudidura. A palha separada do trigo precioso. É esse um transe terrível. Não obstante, importa que tenha lugar. Ninguém senão os que venceram pelo sangue do Cordeiro, e a palavra de seu testemunho será encontrada com os leais e fiéis, sem mácula, nem ruga de pecado, sem engano em sua boca. Interessante. Ela está dizendo que para sermos vencedores, nós só poderemos ser vencedores pelo sangue de quem? De Jesus. Pelo sangue do Cordeiro, né? Aí, ninguém senão os que venceram pelo sangue do Cordeiro. Esses sim estarão sem máculas. Estes sim serão declarados justos diante do Senhor. Somos justos, porque na verdade, nenhum de nós somos justos de fato diante de Deus. Nenhum de nós somos merecedores de tal presente. Somos merecedores? Não. Não. O que nós merecíamos? A morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Aí ela está se escondendo aqui. Os remanescentes que purificam a mente pela obediência da verdade. Preste atenção. Ela está falando dos remanescentes. Sim. Quem são os remanescentes no livro do Apocalipse? 144 mil. Os remanescentes que purificam a mente pela obediência da verdade adquirem forças do próprio processo difícil, exibindo a beleza da santidade entre a apostasia que os rodeia. Então nós sabemos, estamos vivendo hoje uma grande apostasia. Sim ou não? Sim. Sim. A gente vê essa apostasia dentro de todas as denominações. Sim ou não? Sim. E nós já vemos esta apostasia até mesmo dentro da nossa amada IASD. Sim ou não? Sim. Dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ao qual nós amamos. É claro, nós sabemos que Deus ainda continua usando a instituição, mesmo ela estando podre. Deus continua? Sim ou não? Sim. Sim, sim, porque por meio dessa instituição existem vários hospitais que estão atuando aí, em outros países. Então Deus, ele é especialista, Eduardo, transformar a maldição em bênção. Agora, a gente tem que permanecer hoje dentro da instituição, sim ou não? Não. Não, porque os filhos de Deus não podem se unir com esta irmã de Babilônia que foi introduzida dentro do povo de Deus. Agora, é claro, Deus tem filhos e filhas sinceros que estão ainda fazendo um ótimo trabalho dentro dessa instituição corrompida. Sim ou não? Sim. Sim. Por isso, meus amigos, que nós não podemos julgar as pessoas.
Deus ainda continua fazendo um trabalho maravilhoso por meio até mesmo desta instituição que agora vai perseguir os verdadeiros adventistas. E ela diz que os remanescentes que purificam a mente pela obediência da verdade. Porque o nosso culto precisa ser um culto irracional ou racional? Irracional, Heloísa? Racional, Heloísa. Nós trabalhamos pelo raciocínio. E ela diz assim, ó, sei que o Senhor ama a sua igreja. O Senhor ama a sua igreja. O Senhor ama essa instituição que está aí agora? Ou se unindo com o ecumenismo? Não. Ele ama a sua igreja, o povo de Deus, o remanescente. Ela não deve ser desorganizada ou esfacelada em átomos independentes. Porque hoje, claro, a gente está vendo aí vários grupos se formando, dizendo ter a verdade, mas na verdade esses aí são realmente dissidentes. São pessoas que têm abandonado a organização de fato. As 28 crenças estão caindo em doutrina de espíritos enganadores, doutrina de demônios. Estão se afastando dos princípios da verdade e estão formando grupinhos. Grupinhos que, em vez de lutar pela organização, esses grupinhos eles vão tentar destruir. Eles nasceram para atacar, como o próprio movimento de reforma, não é verdade? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, o movimento de reforma, ela surgiu para quê? Para atacar a Igreja Adventista do Sétimo dia. E esse não é o nosso papel, porque nós sabemos que a própria Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela vai ter um momento que ela vai ser chicoteada, sim ou não? Sim. E é o próprio Deus, somente nas 7 últimas pragas. A serva do Senhor ela viu claramente que a primeira a sentir o golpe da ira de Deus foi a própria Igreja Adventista. Então não cabe nem a mim nem a você julgar agora a igreja. Nós sabemos que a instituição está podre, é uma nova organização, é uma nova ordem, jesuítas infiltrados? É. Mas quem vai julgar esta igreja no final é o próprio Senhor. É o próprio Senhor. E aqui diz, sei que o Senhor ama a sua igreja. Ela não deve ser desorganizada ou esfacelada em átomos independentes. Não há nisto a mínima coerência. Não existe a mínima evidência de que tal coisa venha a se dar. Aqueles que derem ouvidos a essa falsa mensagem e procurarem fermentar outros serão enganados e preparados para receber mais avançados enganos e virão a nada. Então, nosso papel hoje não é julgar e dizer, olha, a igreja se tornou Babilônia. Não. Deus ama a sua igreja. O remanescente ainda se encontra dentro desta falsa instituição que roubou o nosso nome de Adventistas do Sétimo Dia. E ela diz, ó, cobro ânimo e sinto-me abençoado ao reconhecer que o Deus de Israel ainda está guiando o seu povo. Amém, Eduardo? Deus ainda continua nos guiando, Eduardo. Por isso que nós estamos sendo expulsos das sinagogas, mas o povo de Deus ainda continua sendo guiado pelo Senhor. Nós ainda continuamos avançando no conhecimento da profecia, da pura palavra de Deus. E lembrando que nos últimos dias, os filhos de Deus, os 144 mil remanescentes, não estarão em mais nenhuma instituição. Não é mais seguro em nenhuma das instituições, porque todas elas foram corrompidas pelo sistema da Igreja Católica Apostólica Romana. E ai daqueles que forem pregar porque já estão sendo perseguidos. Muitos lugares, como na própria Angola, já se a pessoa começar a falar lá sobre a questão dos lenços, né, umas batas lá, se você falar contra a liberdade religiosa na Angola, já estão prendendo com muita força lá. Não pode mais. Então, Eduardo, fica até esse aviso aí para você, avisa até para os irmãos do grupo, né, que a gente tem que tomar muito cuidado agora, porque eles estão fechando o círculo de uma forma que a gente não está conseguindo falar mais nada. Até para a gente pregar agora, a gente vai ter que reduzir um pouco, né, a nossa voz, vamos gritar, mas a gente tem que fazer isso com mais sabedoria agora. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer jeito. A gente tem que pedir muita sabedoria a Deus, mas sem descumprir Isaías 58:1, porque nós não podemos se calar diante das abominações que têm entrado dentro da organização. Ainda não é o tempo de se calar, não. É tempo ainda da gente proclamar com voz muito alta. Ainda a lei dominical não saiu. E quando a lei dominical sair, aí é que a nossa voz terá mais força ainda.
Haverá um momento, sim, que Deus vai dar sabedoria e vai dizer, agora sim é hora de vocês se calar e se preparar para ir para o deserto. Mas este momento ainda não é chegado. Esta é a hora da gente ser uma atalaia da verdade. E aqui diz assim, ó, não podemos desviar-nos agora do fundamento estabelecido por Deus. Não é momento da gente se apostatar, não. E nunca poderemos se apostatar. Quem está se apostatando aí é esse grupo aí, meus irmãos. Mas nós aqui, nós temos a verdade, nós nunca podemos se apostatar. Quem se apostata, o que é apostasia? O afastamento da verdade. Quem está se afastando da verdade são aqueles que não estudam a palavra de Deus, são aqueles que não oram, são aqueles que não estão dando a mínima para os escritos da serva do Senhor, espírito de profecia. Então nós temos que tomar muito cuidado. Ainda bem que nós, que temos aqui a âncora da verdade, Satanás nunca poderá arrancar de nós esta âncora, porque nós sabemos no Deus que nós temos crido. Por isso aqui ela diz, não podemos desviar-nos agora do fundamento estabelecido por Deus. Não podemos agora entrar em nenhuma nova organização. Ela estava falando aqui da época dela. Na época dela, ainda, meus amigos, não era para deixar a organização. E aqui é um contexto, muitos estão usando esse texto aqui, Luiz Elaine, Obélia, para dizer que a gente não pode sair da instituição hoje. Mas isso é uma mentira. É a mentira do diabo. Porque aqui ela está falando da época dos dias dela. Na época dos dias dela, ainda não era chegado esse momento em que os filhos de Deus seriam expulsos das sinagogas. Por isso que ela vai mencionar muito sobre cuidado com montar ministérios, né? Fragmentados. Só que se Ellen White se acordasse hoje, ela ia ver que a instituição já estaria totalmente corrompida. E você acha que Ellen White estaria nessa instituição? Não, ela sairia. Ela sairia. Porque aqui ela está falando, ó, exatamente dos dias dela. Ó. Ela diz, ó, não podemos desviar-nos agora do fundamento estabelecido por Deus. Não podemos agora entrar em nenhuma nova organização. Por isso significaria apostasia da verdade. Agora, é claro que hoje está surgindo sim os ministérios de sustento próprio, mas estes ministérios de sustento próprio não é uma nova organização. Não é uma nova igreja. Pelo contrário, são ministérios que apoiam a Igreja Adventista do Sétimo Dia, o verdadeiro Adventismo. A Igreja de Deus está terminando em pequenos grupos. Pequenos grupos. E estes pequenos grupos, eles conseguem o quê? O sustento através da onde? Através desses ministérios que estão sendo fundados, sim, de forma independente, entre aspas, porque, na verdade, os ministérios, eles são como uma rede, eles se ajudam. E os irmãos estão pregando aí a mensagem dos 3 anjos. Porque dentro da organização, a gente já está perdendo a força. A gente não tem como conseguir mais pregar dentro da organização. O evangelho não consegue avançar as 3 mensagens angélicas. O apocalipse sequencial não consegue avançar dentro da própria organização. Então a gente tem que pregar o quê? Fora. Eles estão expulsando. Então se a gente não consegue pregar dentro, a gente vai pregar fora. E para finalizar, ela diz assim, ó, a igreja prestes a entrar no seu mais duro conflito será para Deus o objeto mais querido na terra. A confederação do mal será estimulada com o poder de baixo e Satanás lançará todo o opróbrio possível sobre os escolhidos que ele não pode enganar e iludir com suas invenções e falsidades satânicas. Gente, se tem um grupo que o diabo tá irado, velho, somos nós. O dragão irou-se contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o Testemunho. exatamente disso que ela está falando aqui. O diabo vai empregar toda a força para tentar derrubar as únicas colunas que têm a verdade da profecia. E aí, para finalizar, ela diz assim, ó, mas exaltado a príncipe salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Amém, povo de Deus? O príncipe Emanuel está ao nosso lado, meus irmãos. E aqui diz, ela fala assim, ó, fechará Cristo, nosso representante e cabeça o coração, ou acolherá sua mão, ou falsificará sua promessa? Não, nunca, nunca. As promessas de Deus nunca falham.
Lembre-se, João 14:1-3. Eu gostaria de terminar com esse texto aqui de cor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, mas vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Então, Eduardo, esta é a palavra de Deus para nós hoje, né? E que nós possamos refletir e que possamos continuar avançando. E a gente vai fazer mais uma oração aqui pelo Senhor, pela sua família e por todos nós, pelo Grupo Arauto da Profecia, e que possamos continuar avançando no verdadeiro Apocalipse. Independente, Eduardo, do que vier a acontecer, seremos fiel até a morte. E até mesmo na morte o Senhor será fiel para nos dar a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Todos nós, Eduardo, estamos sujeitos a passar pela primeira morte. Mas a única profecia que não se pode, que jamais poderá se cumprir, nem na minha vida, nem na vida de cada um de vocês que estão aqui, nem na sua vida, Eduardo, é a segunda morte. Porque a segunda morte não existe remédio para ela. Aqueles que forem participar da segunda morte não tem mais ali subversão. Não terão mais direito à vida eterna. Estarão mortos para todo sempre. Agora a primeira morte não. A primeira morte todos nós iremos passar. Mas ou melhor, vou voltar atrás agora. Existe sim um remédio para a segunda morte. E esse remédio é o quê? Jesus. Jesus. O salário do pecado é a morte. A morte eterna lá. Vamos colocar como sendo a segunda morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então Jesus, ele é a nossa única salvaguarda para que nós não venhamos a enfrentar o dano da segunda morte. Porque na cruz quem pagou esse dano foi quem? Foi o próprio Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar mais um louvor aqui. Deixa eu ver se eu tenho um louvor aqui na galeria. Não tenho mais um louvor aqui. Foi apagado. Mas tudo bem. Vamos fazer a oração. Depois fazer logo a oração final. Vamos orar. Vamos se ajoelhar para a gente falar com o nosso Deus. Deixa eu aumentar mais a tela. Quem vai fazer a oração final? É as duas? Heloísa, fecha os olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pelos hinos, muito obrigado pela palavra que foi aberta neste momento. Perdoa os pecados de cada um de nós, abençoa a minha família, abençoa os meus vizinhos, abençoa esta comunidade do Jacatá, abençoa os irmãos da igreja, abençoa a igreja local, também abençoa o Eduardo, que ele está com problema, que o Senhor possa curar essa doença. Amém. Nos ajuda a ser obedientes a Ti todos os dias, verdadeiramente, seguindo os Teus caminhos, porque os Teus caminhos são santos, justos e bons. É, Senhor. Perdoa os pecados de cada um que está aqui, neste momento, na madrugada. Amém. Ter acordado para Te buscar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos citar aqui a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito seja com todos nós, que todos possam 3 vezes. Amém, amém e amém. Amém. Louvado seja Deus. Então, Eduardo, fica na santa paz de Jesus, meus irmãos. Que
seja para a honra e glória de Deus. Amém, Eduardo? Seja feita a vontade do Senhor na nossa vida, na minha vida, na sua vida, na vida da sua família e na vida da minha família e todos os irmãos da família da fé. Em nome de Jesus.